Francisco, não, me traz sempre, né, irmãos? Nós estamos aqui tentando atento ali, não. Mas eu quero conversar com os irmãos e pensar em algo muito importante, a nossa relação com Deus, a expectativa que nós criamos em relação a Deus, são expectativas que Deus nunca autorizou termos, não escreveu nenhum regimento, Ele não dá margem para que a gente tenha essa expectativa, mas nós criamos. Hoje pela manhã, na palavra do local, ele falou uma palavra que Deus ele não dificulta a vida dos irmãos. Deus não tem interesse de atrapalhar a vida dos irmãos. Amém? Mas também não tem interesse de facilitar. Facilidade é só o homem na sua natureza, ainda que ele não esteja pela reflexão, ele tem pela sua inclinação, suas paixões, uma zona de conforto e de prazer, e nunca um espaço de dor, de sofrimento para ele crescer. Parece que o homem pudesse nascer sem dor, parece que seria o melhor para ele. A ciência já nos trouxe esse recurso, no caso do parto. Mas há uma clara distinção entre o parto com dor e o sem dor. Na dor é presentificado algo que somente quem vivencia aquilo pode sentir, a profundidade. Mas quando a pessoa está anestesiada, quando a pessoa está gerando, produzindo vida, quando não tem dor, ela tem alegria porque ela foi o quê? Teve a mesma funcionalidade, mas distante de uma experiência a qual a própria Bíblia fala que faria parte da natureza da mulher. É isso? É bíblico ou não? Não é isso? Então, irmãos, eu tenho estado muito preocupado porque eu tenho carregado no táxi, eu tenho conversado com muita gente, e na Gloriosa tem muita gente doente, adoecida. Muita gente. A gloriosa Igreja de Jesus Cristo, amém? Amém. Mas a nossa gloriosa também, quem está aqui dentro da linguagem sabe, não é verdade? Muita gente adoecida. As instituições, por melhor que elas sejam, elas adoecem. A igreja adoece a pessoa. Aliás, a comunidade é uma comunidade de pecadores. Pecadores, irmãos, diferenciados daqueles que estão no mundo. Porque no mundo se faz festa com o pecado. A nossa comunidade é uma comunidade que nós não fazemos festa com o pecado, nós sofremos com o pecado, amém? É por isso que nós somos curados. Não há aquele que não sofra com o seu pecado. O salmista diz que os seus ossos quase que estavam com o sentido quebrados. Então, irmãos, a igreja gloriosa de Cristo, adoecida por má interpretação de nós, os filhos de Deus, com respeito à relação que Deus tem proposto para nós. Eu sou Deus que te cura, que te sara. Mas aí a gente pensa, doença apenas no corpo. Não, nós temos que aprender a identificar aquela parte mais profunda da nossa existência, do nosso ser. E que emerge de uma angústia que produz os grandes poetas, os grandes artistas, os grandes cantores e até mesmo pregadores. Grandes pregadores que viviam uma angústia muito grande, como Lutero. Então não isso faz parte da natureza humana. Angústia, dor, sofrimento, mas nunca será sinônimo de infelicidade, irmãos. Porque a gente pode sofrer, angustiar, ficar perplexo, mas a nossa alegria é mentira, amém? Porque a alegria é provocada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Deus nunca quis facilitar nada para ninguém, porque senão não tinha pegado não.
meio da tua casa, não é isso? E vá. Por quê? Ele poderia transportá-lo. Trasladá-lo com todos aqueles que ele queria construir. Não, mas na verdade Deus queria um relacionamento com Abraão e por isso propôs para ele sair. Então a partir dali, pela fé, seria um novo relacionamento com o Deus que ele havia devotado a sua vida e entregue a sua vida. A condicionante do texto que foi lido pelo irmão fala que nós devemos estar na obediência, não é isso? Obediência a Deus e obediência à voz do Espírito Santo em nós, irmãos. Para que a gente esteja fazendo a investigação da nossa vida, criando muita expectativa com relação a Deus, e o pior de tudo é que nós começamos a criar expectativa com relação ao outro, ao marido, à esposa, aos filhos, ao patrão, ao serviço, a tudo. A todas as coisas materializadas que existem para nos enganar, nos trair. Segundo a Bíblia, passarinho, belas flores, querem me encantar, tirar a minha visão da gloriosa. O estado que é adoecido, irmãos. Os hospitais, irmão Carmosita, médicos que cuidam da doença estão doentes. Que antagonismo. Quem lida com o direito, na justiça, todo mundo adoecido, irmão. A igreja de Jesus, ela tem que escapar dessa situação, para que ela possa brilhar como uma igreja, uma comunidade não é de santos não, irmãos, de pecadores arrependidos. Os irmãos não pensam que Deus, quando Ele está aqui nos contemplando, Ele está pensando que nós somos o quê? Os irmãos, olha irmão, Deus nos vê o quê? Desligado, totalmente. Ele não me atrapalha não, viu irmão? Nenhuma criança me atrapalha, barulho de criança muito atrapalha. O que me atrapalha é quando a pessoa perde a grande oportunidade de estar aqui ouvindo a palavra de Deus e se distrai. Então Deus nos vê, irmãos, completamente desnudo. Ele contempla todo o nosso ser, toda a nossa realidade, toda a nossa profundidade. Deus conhece. Ele sabe dos nossos temores, das nossas dores. Deus conhece tudo, irmãos. Tudo. Deus não quer facilitar a vida de ninguém. Mas que coisa linda, Deus não quer atrapalhar a vida de ninguém. Um cristão afasta-se da igreja e pensa que Deus vai ser contra ele. Oh, meus irmãos, talvez seja até uma saída autorizada por Deus, como Deus fez com o filho pródigo, para que vamos ver o que você vai aprontar, meu filho. Está uma briga aí para tirar algumas liberdades dos presos, porque não sabem fazer uso da liberdade, e às vezes a justiça querendo ajudar, a sociedade querendo a inclusão, mas não tem condição, porque nós somos insensatos. Então a pessoa afasta-se da igreja por uma luta pessoal interna, mas aí a culpa é da igreja, de algum irmão. Eu tenho que mudar de igreja, mudar de ambiente. Não, nós temos que mudar em nós mesmos. Então ele muda e nada muda. Mas ele parece que Deus está. Mas o povo contra irmão, não existe isso. Eu quero mostrar aqui na minha palavra, irmãos, que Deus tem tudo que Ele faz é proveitoso. Amém? É proveitoso para o bem. O perfeito não gera o imperfeito. Deus então não quer atrapalhar a vida de ninguém, mas Deus também não quer consertar erros que intencionalmente são cometidos. Não. Se Davi pecou, aquela criança que ele orava por ela morreu. A morte não foi para consertar. Deus permitiu, porque no tanto que
Deus sofreu aquele homem em função do seu pecado, e também o quanto ele amava a vida. Ele não orou para aquele filho do pecado? Ele orou para quem? Para viver? Não é isso? Então, irmãos, a gente tem que entender, Deus não quer facilitar a vida de ninguém, Deus não intenciona adoecer seus filhos, e nem sua criatura, e nem sua criação. A relação de Deus com o seu mundo é uma relação de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amém? Mas a cultura que nós herdamos, até mesmo cristã e pagã, da Grécia, é de uma relação do homem com Deus, em que ele está sempre apaziguando a ira desse Deus, por meio de oferendas e de sacrifício até do próprio filho. Isso veio para a nossa mente, então nós vivemos andando com uma dívida, pensando que nós estamos o quê? Em débito com Deus. Nós não temos dívida nenhuma com Deus, irmãos. Tem um gamelo que o Adalto vai lembrar, o outro tem o irmão Fabiano, vocês vão lembrar. O teu trabalho é descansar em mim. Mas começa fazendo pergunta, né? Por quê? Por que você está sofrendo e chorando? O teu trabalho é descansar em Deus. Descansa em mim, não é isso? Descansa e espera nele. Meus amados irmãos, Deus não quer adoecer seus filhos. Toda ação divina é proveitosa no todo, nada se furta dos atributos incomunicáveis de Deus. Vamos entender isso aqui, isso é muito importante. O Deus que nós cremos, irmãos, este Deus que tudo pode, conhece tudo, porque Ele tem poder para tudo. E Ele está presente onde é necessário a sua presença. E esse Deus é o mesmo que por meio do seu Filho nos trouxe vida, através do seu Filho Jesus. Esses atributos incomunicáveis em que nós não conseguimos entender a sua profundidade, onipotência, onisciência, onisciência, tem que nos revelar a grandeza desse Deus que conhece toda a nossa realidade do nosso coração, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, todo adoecimento que aproxima-se de nós humanos. E se temos que pensar, irmão, temos que pensar nesse Deus que está acima das nossas possibilidades de imaginar, mas que nós podemos imaginar, pensar, mas também pensar na nossa natureza. Se você não tiver uma convicção de que você é de uma natureza humana, terrena, pecadora, e você peca, não é porque você é pecador, não. Você é pecador e por isso peca. A nossa natureza, irmãos, nós nascemos em pecado, inclinado para as nossas paixões, pela sedução do mundo. Até os nossos pensamentos, um pensamento para tentar facilitar a vida para nós. A ciência busca facilitar a vida para o ser humano. Comodidade, aí está aparecendo muito mais. Toda comodidade parece que é conforto, não é. Às vezes chega a pessoa uma capacidade de um esforço que vai produzir um bem melhor, uma fome melhor, uma fome da palavra, uma fome do alimento, uma fome que leva a pessoa a se movimentar para um sentido melhor da vida, porque facilidade, se Deus no seu pleno conhecimento, Deus que sabe tudo, se Ele pensa assim, se facilidade vai facilitar tudo para os meus filhos, eu vou fazer isso. E já é comprovado que os pais que facilitam para os filhos, o resultado é triste. É triste. O povo de Deus tinha um momento de se sentir abandonado, irmãos. Deus permitia que eles sentissem-se abandonados. Mas na situação limite, Deus agia, mas depois que o povo deles tinha aprendido. Da comunidade eclesial, já não posso afirmar que não intenciona
comunidade por excesso de cobrança, irá produzir neuróticos e cobradores em suas comunidades. Muitos doentes na igreja alimentam expectativa falsa quanto à sua relação com Deus. Nós somos, irmãos, olha aqui, se eu me cobro muito, se eu sou rígido comigo, a cura ela vem de uma forma muito tranquila, irmãos, sabe? Porque quanto mais rígido, mais tendência a gente inclinar para a doença. Porque a rigidez ela me dá um padrão só de pensamento. Só que o homem ele é capaz de ampliar pela razão e ampliar muito mais pela imaginação. Então o homem alcança muito mais do que ele imagina que vai poder alcançar um dia. Tá, irmãos? O homem não consegue vislumbrar onde ele pode chegar com essa inteligência que ele herdou de Deus. Então ele pode ir muito mais além. Então a imaginação vai muito mais além da razão. A razão ela tem um limite dela, que é a própria razão. É por isso que a existência de Deus é algo concreto, a gente pode crer, porque nós não podemos conhecer, nós podemos pensá-lo. Pensá-lo como? Para existir esse homem, esse organismo perfeito do homem, essa natureza perfeita, ela só pode ter vindo de alguém perfeito. O imperfeito não produz perfeição. Agora, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele produz na sua comunidade eclesiástica, na sua igreja, na sua comunidade, na família alvorecer, uma comunhão nas diferenças. Mas eu não consigo fazer isso. Só Deus. A minha disposição para Deus vai fazer com que eu tenha amor pela irmã Maria, que eu tolere o irmão X, que eu tenha. Nós temos identificações. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos justificados por uma coisa muito pequena, mas de uma grandeza muito grande. Somos justificados pela fé. Tudo isso que nós estamos falando tem entrada na dimensão espiritual, na nossa alma, na parte mais profunda do nosso ser, pela fé. Está lá em Romanos capítulo 5. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Vamos ler esse texto? Romanos 5. Romanos 5. Tudo pela fé. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, nas lutas, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. Ora, a esperança não confunde. Deixa eu explicar isso aqui para o irmão, que é muito importante. Ora, a esperança não confunde. Por que ela não confunde? Porque a fé, irmãos, ela nos orienta, ela nos dá direção. A fé firmada nas promessas de Deus, ela não cria desespero para nós. A nossa crença em relação à instituição, à comunidade, ao grupo e às suas idealizações, suas visões, é que adoece. Porque se não for ajustado uma comunidade para determinar cada ministério e dividir as forças para desenvolver o ministério, o que nós vamos ver acontecer? Ou é um pastor adoecido, ou é um irmão que pega mesmo, mas ele adolece mesmo e a pergunta dele. Aí precisamos então que, como comunidade, às vezes nos reunir
Ó, nós vamos ter ministério Y, X, quem vai para esse lado? Ninguém vai querer tapar buraco do outro, porque cada um vai o quê? Sabe por quê, irmão? Senão nós vamos adoecer, e adoecer nossa família, e adoecer a comunidade que nós vivemos, porque o nosso relacionamento não vai ser saudável. Duas pessoas doentes podem ter uma boa relação, irmãos? Hã? Duas pessoas doentes podem ter um bom relacionamento? Hã? É difícil, não é? Duas pessoas doentes não podem. E uma pessoa doente e uma sã, pode? Hã? Você sabe por que Deus é o Deus que nos cura? Nós somos um doente. Agora o Deus que nos cura é o Deus da cura, amém? Jesus curou muitos doentes, muitos enfermos, mas não curou todos. Eu não quero dizer que todos que estão aqui devem ser curados, devem ser curados. Porque, irmãos, existe algo que tem que ir além da doença, do sofrimento, da dor, da angústia. Deus quer que você use a sua razão, a sua imaginação, Ele quer ir muito mais além da sua vida. Quando Jesus chegou e perguntou para ele, o que queres que eu te faças? Parece simples, né, irmãos? Parece simples, mas Jesus não queria apenas nos olhos dele, não. Jesus queria ir na alma dele. Ele disse, eu quero ver. Mas Jesus sabia que ele queria muito mais do que aquilo. Ele queria não apenas ver, irmãos, porque nós é pouco. Nossos olhos é uma das partes que Deus nos deu de presente para relacionar com esse mundo que Ele nos colocou. Foi Deus que nos colocou aqui, irmãos. Amém? Isso é verdade ou não? Ou apareceu por acaso? Deus nos colocou aqui. Amém? Amém. E não nos abandonou. Mas o sofrimento, a dor, o adoecimento, isso é do homem, da natureza do homem. Podemos estar adoecidos, porém felizes, reconhecendo o nosso pecado, a nossa miséria. Podemos sim. O que nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, irmãos, sermos igual o ídolo. Há pouco minuto atrás eu estava desse lado e falei a diferença do pecador perdido e o pecador arrependido. O que eu falei aqui, o pecador perdido no mundo, o que ele faz? Se os irmãos não lembrarem, nós vamos parar aqui agora. Hã? Festa com o pecado. Pecador perdido faz festa com o pecado, irmãos. Aonde que o Filho de Deus, nós fazemos festa com o pecado? Não, mas pecamos? Não temos prazer. Hã? Pecamos, mas nós não temos prazer dele. Nós sofremos. Sofremos com nosso pecado. Principalmente quando funciona a dimensão espiritual da nossa vida. Irmãos, eu estava aqui cantando agora com esses irmãos aqui. Tu és o meu respirar. Tu és o meu? Hã? Meu pão. Jesus é tudo para nós, amém? No dia que você coloca isso na sua vida, você vai ver que as coisas ficam muito mais bonitas. Até a dor intensa que existe em nosso corpo, porque para mim a menor dor que existe é no corpo, apesar que é terrível. Eu já tive dor na coluna, já tive dor de dente, já tive dor em vários lugares, é terrível, viu, Henrique? É terrível, a minha sentiu dor, Henrique. Joelho. Hã? No joelho. Não, joelho não, o joelho não vale não. Aí alguém aqui já sentiu, diz que a dor do parto é muito grande, né? Então Maria, já sentiu toda, Maria? Muito intensa? Muito forte? Os irmãos
sabia que quando a dor ela sai do nível do suporte do homem, o que acontece com a pessoa? Tem essa possibilidade, porque você tem uma relação da regeneração do corpo. Mas tem um outro ponto. Os irmãos sabem que a pessoa pode até desmaiar, e o desmaio é um recurso, não é isso, Carmela? É o recurso do. Então, nota que o nosso Deus é perfeito, Ele fez tudo perfeito, irmãos, tudo perfeito. Vamos lá em 1 João 5. 1 João 5. Irmãos, se os irmãos levarem essa ilustração que nós fizemos aqui, com o seu coração, na sua vida, os irmãos vão ter muitas vitórias na sua vida cristã e muita cura, porque na verdade o crescimento ele é progressivo, né? Assim, você dá um pulo e adoece, não. Às vezes a pessoa cai e pensa que a queda você vem caindo, você se descuida, você não fica na brecha, você está sendo enganado. Então, mas se você levar isso, olha, o pecador perdido, você não está aqui, tá? Irmão, lembra que esse lado aqui é só exemplo, viu? Nós não somos pecadores para fazer festa com o pecado, do lado de lá. Nós somos pecadores arrependidos. Vamos ver o que a Bíblia diz, tá, irmãos? O que diz a palavra aqui? Todo aquele que crê em Jesus, 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecendo que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Mateus capítulo 11, versículo 28. O jugo de Jesus é suave e leve. O fardo de Jesus ele não é pesado. Ou seja, falsas expectativas. Existem busca de curas, irmãos. Eu creio na cura. Eu oro pela cura de muitos irmãos. Eu estou orando por muitos irmãos que estão sofrendo. Mas essa cura em que as pessoas querem ver fenômenos sobrenaturais, os irmãos sabem que a doença física, ela tem uma relação com o homem, em que a própria ciência consegue dar a linha, a direção, mas quando é emocional, quando ela é espiritual, é só Deus. Existem doenças no campo emocional, no campo espiritual, e que acaba somatizando, indo para o corpo. Mas não adianta a gente orar pela cura do corpo, se a alma, se toda pessoa está doente, porque Deus não faz conserto, não, Deus transforma, amém? Deus faz transformações. Porque conserta um, estraga outro. Então, nós vemos que Deus faz uma obra completa na vida da pessoa. Os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Duas pessoas doentes não podem ter uma relação saudável. Somos pecadores e Deus é perfeito. Doenças geralmente podem emergir de e em pessoas orgulhosas que não sabem se humilhar diante das frustrações presentes em suas vidas. Quantas pessoas estão doentes porque não têm capacidade de se humilhar? Isso é muito sério, irmãos. Se humilhar, reconhecer o seu limite, perceber suas falhas, suas fraquezas. Quantas pessoas estão doentes porque preferem o recolhimento, e quando existe ameaça de alguém perceber a fragilidade dela, ela se esconde.
e vai adoecendo mais e mais. Querem manter uma imagem colorida, pública, e assim viver as próprias mentiras dissimuladas. Se tem uma coisa, irmãos, que cura, é a autenticidade, a genuinidade, ser genuíno, sem mistura, original. Você não precisa ficar fazendo declaração de amor para quem você não gosta, não. Porque Deus conhece essas coisas, mas também você não precisa e nem pode odiar e querer o mal para aquela pessoa. Você pode amar uma pessoa porque existe um princípio de identificação. Tem pessoas na igreja que adoecem com o outro só de ver. Olha, irmãos, eu vou citar uma coisa para os irmãos. Eu não consigo entender como que dois jovens namoram, apaixonados um pelo outro, se casam, têm filho, constroem a vida, depois um pega uma coisa assim, uma repulsa pelo outro. Eu pensei, mas aonde que estava aquele amor? Sabe que foi tudo falso? Não, foi mal trabalhado, foi mal vivido. Porque Deus faz com que as coisas, irmãos, porque o amor, ele só é produzido por Deus. O homem produz paixão, é diferente. O amor, irmãos, é quando nós queremos descrever aquilo que nós não alcançamos dentro da dimensão do afeto, do sentimento. Mas a Bíblia fala que Deus é amor, porque o amor é o ideal de todo. E Deus provou para nós o seu amor para conosco. Foi um amor perfeito. Então, irmãos, a igreja, entenda quando eu falo igreja, eu falo da comunidade Alvorecer, a família Alvorecer. Eu não falo de instituição nem de tempo. A comunidade ela existe para acolher e sarar alguns danos comuns que vieram trazidos pelos que chegaram. Todos nós, quando chegamos, trazemos as nossas mazelas. E você vai ter que acolher. Acolher não é acomodar, irmãos. Nunca acomode ninguém. No dia que você acomodar alguém, acomodar é o seguinte, assim, dar um lugar e fazer com que tudo ali floresça para aquela pessoa permanecer. O povo teve essa ilusão. Lá no Egito, deu o negócio está muito bom. Opressão. O povo se desesperou, clamou a Deus, mas não tem conhecido o sofrimento. Eu vejo você sofrendo. Deus não facilita a nossa vida, não, irmãos. Mas eu quero dizer para irmão, Deus não nos abandona também, não. Eis que estou convosco todos os dias. A comunidade ela existe para acolher. Não se pode acomodar, oferecer zona de conforto. Temos de oferecer espaço de confiança. Olha, irmãos, de vez em quando eu fico pensando, nós queremos ajudar os irmãos, ajudar alguém, a gente tem que pegar essa pessoa, sentar com ela e não interpretar a vida dela. Ela tem que falar para nós as suas necessidades. Eu estava numa reunião uma vez e todo mundo reunido e vem todo mundo feliz. De repente levanta uma pessoa que a gente nunca imaginaria, uma pessoa muito bem, de disposição. Olha, eu estou assim, assado. Apresentou todas as suas dificuldades, contas a pagar. Amanhã é dia 15, viu, irmãos? Nós temos contas a pagar dia 15, né? E perto de ser despejado, mas ele estava rindo com a gente lá. Aí alguém perguntou: o que nós podemos fazer? Aí foi distribuído. Um fez isso, pagou a mão. Hoje essa pessoa está bem colocada, está bem estruturada, está bem encaminhada, mas ela abriu o coração. Ela abriu o coração num lugar que eu nunca imaginaria, porque nós temos um problema muito sério. Conforme o lugar que nós estamos, nós somos orgulhosos. Preferimos nos abrir
em ambientes de desconfiança, que não conhecem a nossa realidade, e sair do espaço de segurança que Deus produziu em nós como comunidade, como família, porque nós não abrimos nosso coração, nós não confessamos as nossas dores. Aí gera o quê? Adoecimento, porque não acontece isso aqui, irmãos. Não existe um ambiente, um espaço de confiança capaz de ajudar. Então a comunidade produz o quê? Doentes. A comunidade que produz confiança, irmãos, é uma comunidade também que produz um incômodo permanente nas pessoas. Viu, Adalto? A comunidade que produz confiança, segurança, ela produz incômodo, porque todos vão querer crescer. Todos vão querer crescer. Ninguém vai se acomodar. Imagina os irmãos, a gente começar agora a orar por ganhar uma vida para o reino de Deus. Vamos pensar aqui no bairro São Gabriel. A gente faz muito trabalho externo, às vezes direciona muitas pessoas. Vamos pensar aqui no bairro. Se a gente conseguir uma vida aqui, nós podemos dobrar o número de membros, não é isso? É possível? É. Precisamos então primeiro começar a orar por esta pessoa. Eu estou orando há um bom tempo. Se especifica uma pessoa, não vai orar só por ela, mas por ela especificamente vai trabalhar com ela. Porque nós estamos com muitas pessoas que são simpáticas, amigas da nossa igreja, mas não querem nada com Jesus. Você sabe que elas estão fazendo festa com o pecado, porque elas estão muito próximas de nós. Mas elas não têm essa identidade aqui, irmãos, de Jesus ser o respirar dela, ser o pão. Essa pessoa daquele lado, ela vem quando ela sente constrangida, porque acaba a gente convida, insiste, a gente cria um mecanismo, cria um movimento, esse movimento acaba envolvendo a pessoa, porque a pessoa se sente parte, porque ela identifica o negócio, ela é simpática, porque fazer festa com o pecado, às vezes a pessoa nem vive aquela vida depravada, não, irmãos. Mas os irmãos têm que entender o seguinte: nós estamos precisando pegar e às vezes encontrar pessoas doentes que estão sofrendo. Jesus veio para quem? Para os doentes. Jesus me encontrou doente e me colocou sobre os ombros e me trouxe, porque eu não conseguia caminhar para este lugar em direção a essa comunidade. Ah, meus irmãos, o incômodo permanente, essa inquietação alarga o horizonte, onde se pode buscar outros perdidos que sofrem suas vidas de desobediência a Deus. Porque Romanos 3,23 é muito claro, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eles não conhecem a glória de Deus, muitos nem ouviram. Mas nós temos pessoas simpáticas dentro da igreja que sabe de qual. Aliás, vou dizer uma coisa, eu estou impressionado com a quantidade de pessoas na rua mentindo que conhecem a Bíblia. Eu converso com eles assim, num show de Bíblia. E a quantidade de pessoas desviadas, mas que tem um discernimento racional, mas não tem o anseio pela sede por Deus vivo, amém? Eles não têm, porque as paixões estão falando mais alto. Romanos 3,23, todos os pecados destruídos estão na glória de Deus. Porém, Romanos 6,23, o que é que diz? Porque o salário do pecado é a morte. Mas não está um fim aí não, irmãos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque a comunidade de Deus continua. Ela precisa reconhecer a sua necessidade de Cristo e crer na suficiência e no sacrifício pleno de Cristo. Jesus é aquele que nos satisfaz, amém? Ele que nos faz feliz. Se estamos aqui adorando a Deus é porque nós temos
sentido para isso. Nós estamos aqui porque nós entendemos o que é isso. É difícil para mim ficar em casa num dia de culto. Ainda mais quando nós estabelecemos que nós temos esse tempo que é mais comum a todos estarem juntos no domingo. Imagina aqueles que não podem. Na quinta-feira um pouquinho de sacrifício pode trazer para os irmãos. Mas no domingo, e outros interesses que podem nos envolver, estudos da palavra de Deus, a Bíblia. Porque a comunidade de Deus, ela precisa reconhecer que Jesus é totalmente suficiente. Toda a comunidade de Deus, a família Alvorecer, estão sob uma grande verdade. No Salmo 33:10, para a gente finalizar. Alguém sabe? Mais à frente, depois do 10, tem: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos ver o que ele diz aí. Quem achou pode ler para a gente. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Por que eu escolhi esse texto, irmãos? Porque se a gente não estiver na dependência de Deus, nós vamos entrar no desespero. O Oriente Médio em guerra. Nós temos vários países aí em confronto por demarcação de espaço, pequenas ilhas, conflitos aqui na nossa América. No Brasil a gente não sabe o que vai acontecer, vários rumores de guerra, terremoto. Mas o Deus que nós cremos, irmãos, é o Deus que Ele muda os desígnios, Ele anula os intentos dos povos. O que é feito com a permissão de Deus. E o povo de Deus é um povo protegido por Ele, mas não impedido de sofrer e crescer na luta. Então, irmãos, finalizando, toda a comunidade de Deus está sob o poder de Deus. Assim não existe vida e nem poder que não esteja no controle de Deus. Tudo está no controle deste Deus que nós cremos, até a nossa frágil existência, a nossa vida, mesmo com todas as lutas que temos, adoecimento, nós temos que confiar que a nossa alma, ela se alegra em Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé para a gente orar e encerrar.